Olá, boa tarde, Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 22 de novembro de 2020, o dia que o Senhor já nos deu, já preparou, já manifestou, já tornou realidade sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que Deus te abençoe nesse domingo, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando e também pensando a respeito daquilo que Deus tem para nós, qual é a sua maneira de enxergar a vida, o mundo e principalmente como Ele deseja que nós atuemos, como Ele deseja que nós pensemos, como Ele deseja que nós possamos sentir, agir, manifestar, falar sobre o que significa o reino dos céus, porque nós estamos lendo o livro de Mateus. E quem fala mais de reino, quem fala mais de rei, quem estabelece essa ponte, essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, desse reino, de uma nova ordem mundial, né? É Mateus, é o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e nós estamos lendo Mateus capítulo 6, já lemos capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre a biografia de Jesus. Depois, entre o 3 e o 4, nós lemos sobre o ministério de Jesus. Capítulo 5, nós lemos sobre a justiça moral, como Jesus pensa, como Jesus propõe que nós vivamos. Depois vem capítulo 6 sobre a justiça religiosa ou a prática espiritual, a prática da nossa, vamos dizer assim, da nossa religião, como deve ser, como nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Então Jesus está falando, a gente leu já sobre esmola, que eu chamo de oferta. Então já lemos sobre a esmola, depois lemos sobre a oração e agora nós estamos lendo sobre jejum e já estamos terminando essa parte e eu quero ler Mateus capítulo 6, do versículo 16 em diante, que diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando Jesus, ele fala, ele sublinha, ele destaca esse tema do jejum, ele está falando sobre uma capacidade que nós devemos ter, de estarmos mais ligados, mais conectados, mais atentos, conscientes sobre aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que nós estamos vivendo e o que nós devemos fazer para que a vontade de Deus e aquilo que nós estamos vivendo possam se ajustar, possam se alinhar. Então daí vem a oração e o jejum. A oração e o jejum expõem o nosso sentimento, expõem os nossos problemas, expõem as nossas dificuldades, a nossa tristeza, o nosso sentimento de vingança, a nossa raiva, o nosso desapontamento, o nosso sentimento de impotência. É a oração. Então na oração nós colocamos a nossa vida, nós expomos, nós nos despimos de nós mesmos e nos colocamos diante do altar do Senhor. Daí Jesus falar que ele aconselha, quando estivermos individualmente, ele aconselha que nós estejamos orando em secreto. Por que orando em secreto? Porque eu estou me expondo, eu estou falando de mim, eu estou falando das minhas tristezas, dos meus limites. Mas a palavra do Senhor fala que quando eu estou jejuando, eu estou também, Jesus recomendando, eu estou, na verdade, me colocando de uma maneira com que tudo aquilo que é importante para mim, e no caso do jejum, a comida, passa a ser depreciado por mim, passa a ser
colocado, a comida colocada numa condição que não vai me atrapalhar. Por quê? Porque Jesus já responde em outros textos que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. E ele diz aqui, olha, versículo 19 do capítulo 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem corrói. Desculpe, falei errado. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus coloca as práticas espirituais, né? Entre elas a oração e o jejum, como sendo mais importante do que tudo aquilo que eu tenho por conquistar, por ter necessidade na face da terra. Ele sabe que eu preciso? Claro que ele sabe que eu preciso. Tanto é que mais tarde, a partir do versículo 30, ele fala assim: não andeis ansiosos pelo que deveis vestir, pelo que deveis comer. Ele sabe que nós precisamos, mas ele deixa bem claro que o Senhor Deus e Pai, que habita nos céus, sabe de todas as minhas necessidades. Mas quando eu busco, em primeiro lugar, uma importância, um valorar das coisas espirituais em detrimento às coisas materiais, eu estou me colocando mais à disposição do Senhor. E também com os meus sentimentos, os meus pensamentos mais disponíveis àquilo que o Senhor tem sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a comunidade, sobre o meu país, sobre a sociedade, sobre esse tempo que nós estamos passando, que é exatamente isso que faz toda a diferença. Então, quando o Senhor fala, venha o teu reino, falando um pouquinho antes, lá na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na verdade, ele está dizendo o seguinte, que eu, como cidadão do céu, eu preciso buscar que esse reino, que a autoridade desse reino, a constituição desse reino, aquilo que é mais importante nesse reino, sejam incorporados pela minha maneira de ser, pela minha maneira de pensar, pela minha maneira de agir. É por isso que a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de que nós somos como que embaixadores de Cristo, que exortamos no nome do Senhor Deus. Por que exortamos no nome do Senhor Deus? Deixa eu abrir aqui, eu vou ler direitinho o texto. Eu falei errado, eu falei 1 Coríntios, né? 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que nós exortamos? Exortar não é dar bronca, mas exortar é trazer à luz aquilo que é coerente de acordo com a visão de Deus, aquilo que é de bom senso, de acordo com o pensamento e o sentimento de Deus. Então é claro que nós estaremos exortando, ou seja, chamando a atenção não apenas da nossa vida, mas daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando eu sou um embaixador, o que o embaixador, outro dia eu estava falando, né? Que uma das maiores dificuldades depois o pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, foi exatamente o posicionamento das embaixadas alemãs pelo mundo inteiro. Por quê? Qual era o trabalho do embaixador alemão?
era trazer, era mostrar, era conversar, era, assim, no máximo possível, expor o país chamado Alemanha, para mostrar ao mundo que a Alemanha não era aquilo que Hitler havia vendido. Bom, não obstante, os alemães no primeiro momento terem comprado, né, terem vestido a camisa conforme Hitler vendeu esse país alemão, né? Depois os alemães viram que eles entraram numa situação, né, muito ruim, muito delicada e muito destruidora. Então, qual o trabalho desses embaixadores? Qual o trabalho dessas embaixadas da Alemanha pelo mundo inteiro? Era mostrar que a Alemanha era mais do que Hitler. Era mostrar que a Alemanha era mais do que o Terceiro Reich. Era mostrar que a Alemanha era mais do que a discriminação, o racismo, né? a política racial, a política da raça ariana como sendo a raça principal do mundo, do universo e tal, aquela coisa toda que Hitler apregoou. Então o trabalho do embaixador era muito difícil, não foi fácil, até que nós chegamos num momento como esse, onde a Alemanha é vista pelos outros países como não tem nada a ver com aquela Alemanha dos anos 30, dos anos 40. Por quê? Porque foi um trabalho muito a miúde, muito a par e passo, muito profundo de todos os embaixadores, todo o corpo diplomático alemão para desmanchar, né, da identidade alemã aquilo que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Senhor fala, e Jesus, né, nos ensina o que é sermos representantes desse reino, representantes desse Rei dos Reis e desse Senhor dos Senhores. Quando ele fala para que nós, como súditos desse reino, possamos nos revestir da autoridade da constituição desse reino, nós estamos como embaixadores, como representantes desse reino aqui na Terra. Então, usando, por exemplo, a Embaixada da Alemanha como exemplo, né? Quando tem uma embaixada, naquele corpo diplomático que está ali dentro daqueles muros, né, da embaixada, aquele é um território, por exemplo, alemão. Então vamos dizer que aconteça um casamento dentro daqueles muros, né? Intramuros, vamos dizer que aconteça o casamento. Esse casamento será regido conforme a lei alemã. Ué, mas é uma embaixada alemã, mas está sobre território brasileiro, não tem problema. Foi estabelecido pelo direito internacional, diplomaticamente, de que aquele território é alemão. E o Brasil não tem autoridade, e o Brasil não tem divisas, não tem qualquer poder político internacional de ocupar ou interferir, vamos dizer assim, hipoteticamente falando, de interferir naquele casamento que está acontecendo intramuros, dentro daqueles muros, dentro daquele território alemão. Assim seja o casamento, assim seja, se for cometido um crime ali, será conforme a lei alemã e não a lei brasileira, e assim por diante. Por quê? Porque é uma embaixada alemã. Quando Paulo nos convoca, 1 Coríntios 5,20 que acabamos de ler, quando ele nos convoca para sermos embaixadores de Deus, né, de Cristo, para representarmos esse reino e exortarmos no nome do Senhor, ele está dizendo, em outras palavras, que nós estaremos, por onde estivermos, ao nosso redor, de acordo com a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes, serão exatamente
conforme as leis, conforme a Carta Magna, conforme a Constituição dessa monarquia, porque é uma monarquia, né? Monarquia porque tem um rei, esse reino. E esse reino se chama Jesus Cristo. E esse rei se chama Jesus Cristo. Então é uma monarquia. Então nós, súditos, como embaixadores desse reino, expressaremos, né, o nosso juízo de valor, arbitraremos, decidiremos, conforme o estabelecido por essa Constituição. Constituição essa que está fundamentada em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Deu para entender? Então, quando eu enxergo por esse prisma, por essa perspectiva, a palavra de Deus, eu entendo como que o homem pode orar e a lua e o sol podem parar. Eu já expliquei isso para você, né? Não vou voltar à explicação lá de Josué, que acontece isso, obviamente, por uma direção de Deus. Não é que eu vou agora chegar e falar, o sol, lua, para. Não, tudo dentro de uma direção, tudo dentro de uma administração divina. Mas agora eu entendo que um homem pode orar para que o sol pare, para que a lua pare, e eles podem parar, podem dar uma estacionada. Agora eu entendo porque o outro ora e o fogo desce. Agora eu entendo porque uma carruagem está, né, uma biga de guerra da época, né, um tanque de guerra da época, uma biga de guerra está transportando Acabe, e Elias vai do lado da carruagem e vai andando e conversando com Elias. Só que Elias está do lado de fora da carruagem. E uma biga tinha 6 cavalos. Como que pode? Numa mesma velocidade. Ou então Tiago, lá no capítulo de Atos, né? Atos capítulo 8, quando o eunuco, né? Que é da coroa, né? Da rainha de Candace, ele também está andando numa carruagem, Tiago vai ao lado dele, andando, e aparece de repente. Por quê? Porque o reino dos céus, porque a constituição do reino dos céus, as leis que regem esse reino, são, e muitas das vezes, diferente daquilo que são as leis que regem a nossa natureza, né? A lei da gravidade, enfim, e tudo aquilo que nós temos no mundo terreno. Mas como que pode? Pode, porque esses homens, essas mulheres, incorporaram conscientemente esse reino dos céus e andaram e viveram e se manifestaram conforme as leis, conforme a constituição desse reino dos céus. Então um homem pode andar por sobre as águas, o outro pode aparecer aqui e acolá, como o Tiago acontece, né? Tiago está pregando e de repente ele aparece numa estrada conversando com o eunuco de Candace, da rainha de Candace. Pode um homem como Paulo, né, de tanto ser açoitado e chicoteado, dado como morto, lançado fora da cidade, e voltar e continuar a pregar? Mas ele foi dado como morto? Sim, mas o plano do reino dos céus, através de Paulo e sobre Paulo, não estava ali terminada a obra. Tinha muito o que fazer. Aí Paulo volta para a cidade e continua pregando. Por quê? Porque é o reino dos céus. Então Jesus, ele busca nos contextualizar nessas passagens de Mateus 5, 6 e 7, exatamente para que nós possamos pensar, termos a consciência, a perfeita, né, o perfeito entendimento,
a perfeita racionalidade do que significa esse reino e vivermos esse reino. Porque onde nós estamos não é Brasil, não é Alemanha, não é Inglaterra, não é qualquer país do mundo. Mas aonde nós estamos é o reino dos céus que se manifesta. Nós andamos conforme essa Constituição. Nós nos manifestamos conforme essa Carta Magna. E nós cremos exatamente naquilo que o rei crê. E nós, como súditos, como representantes desse reino, precisamos divulgar esse reino, mostrar esse reino, contar, falar, ensinar sobre esse reino dos céus. Porque a Bíblia fala em Mateus, depois eu vou ler, claro, a miúde cada versículo, mas Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui é o contraponto. Se os meus olhos forem bons, e aqui ser bom não é bondade no sentido emocional da palavra, né? No sentido de caridade, ser bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa caridosa. Não. E ser mal não é porque é uma pessoa que não pensa nos outros, tal. Não. O bom e mal aqui não é nesse sentido. Bom é, presta atenção, na cultura bíblica, ser bom é aquele que tem uma obra para fazer e completa a obra. Na cultura bíblica, ser bom é bom porque faz a vontade de Deus. E é mal quem é mal porque não faz a vontade de Deus. A pessoa pode ser até caridosa. A pessoa pode ser até, sei lá, né? Uma pessoa boazinha aos olhos humanos. Mas ela não é boa aos olhos de Deus porque não obedece a Deus, entendeu? Então, bom é obedecer a Deus. Mal é não obedecer a Deus. E bom não é apenas obedecer a Deus, mas é obedecer no nível de completar a obra que um dia ele ordenou. Daí Jesus responder: por que me chamas bom, se bom só existe um? Por que Jesus está falando? Porque ele era mau? Não, porque ele ainda estava completando a obra, a vontade do Senhor. Então, claro, ele é bom no sentido de que ele um dia terminaria a obra, mas até aquele momento ele não tinha terminado. Então é por isso que ele indaga, ele exorta a pessoa que o chamou de bom e falou: bom só existe um, Pai. Porque o pai tem os olhos bons, ordena a sua obra, faz a sua obra e completa a sua obra. Então ele é bom em todas as etapas. Então ser bom, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Por quê? Porque se os meus olhos forem bons, no sentido de entendimento, se o meu entendimento for bom, se a minha consciência estiver a par e passo àquilo que é a vontade do Senhor, então os meus olhos serão bons. E se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Por quê? Porque eu vou agir, porque eu vou me mover, eu vou me motivar conforme aquilo que eu entender de especial, de perfeito, de bom e de agradável, que é a vontade do Senhor. Você me entendeu? Então, ser um súdito segundo o reino dos céus significa que, implica que eu sou bem-aventurado, todas as bem-aventuranças aqui do capítulo 5 de Mateus, né? Não vou ler: bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Também eu estarei influenciando porque eu sou o sal da terra e a luz do mundo, porque eu também, como meu rei,
eu não vou revogar a lei, eu não vou desprezar a lei, mas eu vou cumprir a lei, porque se Jesus cumpriu a lei, eu também, como súdito, eu vou cumprir a lei. Ao contrário da teologia de alguns, que dizem que era o tempo da lei, querendo se excluir da lei porque era do tempo do Antigo Testamento. Em nenhuma passagem bíblica está escrito isso. O que está falando é para que nós não tenhamos a lei nua, crua, a letra da lei como cumprimento, porque primeiro, a gente não vai conseguir cumprir. E segundo, que nós temos que entender o sentimento da lei. É diferente de entender a letra da lei. Então o que Jesus está falando é o quê? Que eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E aí ele começa a trazer a contextualização da lei. Aí ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre os juramentos, ele fala sobre a vingança e ele fala sobre o amor ao próximo. Já no capítulo 6, ele fala da justiça religiosa, ou seja, a nossa prática, do nosso dia a dia. E ele fala sobre a esmola, ele fala sobre a oração e ele fala sobre o jejum. E eu, como cidadão do céu, eu preciso desesperadamente incorporar esse modo de vida que o Senhor Jesus propõe, que o Senhor Jesus sugere. Aliás, eu só serei considerado cidadão do céu se eu observar, assimilar todas essas práticas, toda essa maneira de ser, desde as bem-aventuranças até o jejum, desde a justiça moral até a justiça religiosa, desde aquilo que eu faço particularmente em relação à minha própria vida e com a minha relação com Deus, e com a minha relação pessoal com aqueles que estão ao meu redor, até a minha relação em comunidade, até a minha relação em congregação. Como eu brinco com você, né? Até a nossa relação como uma sinagoga messiânica, né? Não estou criando nenhuma doutrina aqui, eu só estou explicando, exemplificando. Então, como uma sinagoga, que era feito, era o estudo da palavra, era onde todos se reuniam ali, à beira, né, da presença do Senhor, através do rabino, através do mestre, e estudavam a palavra de Deus, a Torá. Na época era a Torá. Então, nós somos esses cidadãos. Agora a gente vai começar a falar de uma outra etapa no reino dos céus, né? A partir agora do versículo 19 e 16 até Mateus capítulo 7, que é o término do monte das bem-aventuranças, ou seja, dessa constituição que o Senhor tem como fundamento sobre a nossa fé. E nós precisamos alimentar a inteligência da nossa fé para estarmos completamente sensíveis, movidos por essa constituição, porque a bênção do Senhor, ela acrescenta, ela abençoa e ela não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, todos vocês que estão aqui. Oba, tudo bem, Eli? Na bênção do Senhor, Deus abençoe. Marcelo, um beijo para você. Deus abençoe. Kátia, estou orando pela tua vida, pela tua filhinha. A Rafaela, que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure. Também estou orando pelo Senhor Bispo Antônio. Márcia, Fábio, estou orando por vocês também, filhos, netinho que está chegando, também sobre Luiz Henrique, seus filhos, sua casa, sua família, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, também os meus pais, minha tia Rosália, minha tia Alzira, minha tia Júlia, todos os meus tios,
Primos, palavra, o poder do Senhor se derramando sobre a vida da dona Nadir, seu Toninho, trazendo cura, trazendo saúde, visitando o coração, as artérias, as veias, em nome de Jesus, também o seu João, dona Dária, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus se derramando sobre todos nós, todos os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos lares, aos quais nós representamos, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, Cida, filhos, nora, Amanda que está aqui, sua casa, sua família. E Amanda, todos os componentes da tua casa, né? Tem papagaio, arara, cachorro, tem um monte de coisa. Então, a Amanda e toda a sua família, em nome de Jesus, estaremos orando, colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pela possibilidade, por tudo aquilo que o Senhor nos coloca e nos oferece como um cardápio de possibilidades de vida, de conquista, de realização, para que possamos entender, assimilar, ó Deus, o que significa esse reino dos céus, o que significa viver esse reino dos céus, o que significa sermos representantes desse reino dos céus aqui na terra. Por isso, derrama-te sobre os teus servos, cada família aqui representada, cada filho, cada pai, a mãe, os filhos, as filhas, netos, avós, tios, sobrinhos, os nossos idosos, os nossos queridos, cada lar, cada família representada, que a tua graça, o teu poder e o teu mover se derramem, trazendo cura, saúde, bem-estar, proteção, livramento, imunidade orgânica, física, emocional, psicológica, mental. Traz o teu vigor, traz a tua vitalidade, Senhor, em nome de Jesus. Visita o nosso corpo, visita os corações, visita, Senhor, o fígado, os rins, veias, artérias, juntas, tendões, dores de coluna, mal-estar, desvio de coluna, problemas de febre, coisas de virose. A glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre a tua vida, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo a plenitude e a presença do Senhor. Recebe a cura, recebe a saúde, recebe o mover de vida, recebe o mover de ressurreição, restauração, reconstrução. Olhos, ouvidos, recebam a cura, recebam a saúde do Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Estamos às portas do segundo turno em algumas cidades e capitais do país. Senhor, tem misericórdia. Vivemos um tempo de uma geração tão extremada, onde os polos estão muito extremos. A discussão, o conflito. Deus de poder, tem misericórdia. Traz o teu Santo Espírito, o Espírito da reconciliação. Espírito Santo, manifesta-te através de nós, para que nós possamos, Senhor, sermos instrumentos de conciliação, palavras de conciliação, sentimento de conciliação, espírito de reconciliação, e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Perdoa o nosso país, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade. Um povo que está assolado, destruído. Tem misericórdia, Senhor, dessas famílias enlutadas, desses pais, dessas mães, desses filhos enlutados por causa da pandemia. Deus de maravilhas, cobre a nossa terra com teu poder, com a tua saúde, com a tua vida abundante. Derrama dessas águas curadoras e libertadoras. Move-te sobre a nossa nação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos, Senhor, uma semana maravilhosa na tua presença. A última semana já do mês de novembro.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos supra. Ó Deus, nós que estamos orando pelos nossos negócios, o nosso trabalho, que nem a pastora Júlia, a Eva nos seus negócios, nas suas vendas, a Márcia, Luiz Henrique também nos seus negócios, no trabalho, lá na Drycons. Senhor, tem misericórdia, libera das tuas condições, da tua prosperidade, do teu sucesso. Venha, ó Deus, sobre nós, e que seja uma última semana maravilhosa, abençoada, onde o Senhor estará nos protegendo, nos livrando do mal, nos capacitando, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor te abençoe também, como dizimista, como ofertante, você que tem contribuído no reino dos céus, no altar do Senhor, você que tem sido instrumento de bênção e tem sido abençoado também, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que você tenha uma semana maravilhosa. Amanhã, a partir das 10 horas, estou aqui de novo, todos os dias, né? De segunda a segunda, às 10 horas da manhã. E eu conto com a tua presença e será uma grande bênção em nome de Jesus. Se você não pode às 10 horas, eu estou ali no... Eu sempre coloco as ministrações no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, se não der, em qualquer momento aí do dia, que você possa entrar e que nós possamos estudar, orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, pelo nosso país, e será uma grande bênção sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um finalzinho de tarde, um finalzinho de domingo aí na presença do Senhor, e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, tchau.